tudo bem com você? Para nós caminharmos para o final da nossa série sobre espiritualidade ou sobre aquelas pessoas que são espirituais, hoje eu quero meditar com você nos versículos 3, 4 e 5 de Gálatas. O versículo 3 diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O versículo 4, que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Para entendermos, irmãos e irmãs, esses versículos, é necessário nós trazermos à memória o versículo 1 e o versículo 2. Nós vimos que no versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz que os espirituais eles devem restaurar o irmão que foi pego em alguma falha. Então, os irmãos e irmãs espirituais deveriam ou devem agir com uma atitude de restauração para com o irmão que foi pego em falha. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz também que as pessoas espirituais devem carregar as cargas uns dos outros. Por isso que aqui no versículo 3, ele vai dizer que se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Quem é espiritual, irmãos, sabe, tem o discernimento de que não é melhor do que ninguém. E que assim como o irmão que foi pego em falta, a irmã, assim como aquele que precisa da ajuda com a sua carga, o espiritual sabe também que semelhantemente ele cai em falha e por isso ele precisa de ajuda para se levantar. O espiritual sabe que precisa de ajuda para carregar as suas cargas. Então, pessoas espirituais, elas se conhecem e não se vê melhor do que ninguém. Ela não é como o fariseu relatado em Lucas 19, que ia ao templo e batia no peito, se achando melhor do que o publicano. Já que no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que não é olhando para o irmão ou para a irmã que nós devemos nos avaliar. Não é a partir da falha do irmão, da dificuldade do irmão, que eu tenho que me tomar como base. Não é por causa que o meu irmão falhou que eu vou usar a falha dele para me autopromover. Então o irmão, a irmã que foi pego em falha ou que precisa de ajuda por causa de alguma dificuldade, não é trampolim para mim me autopromover. Não, o apóstolo Paulo diz que quem é espiritual examina a si mesmo e toma como base não o irmão, a irmã, não a falha do outro ou da outra, mas sim a sua própria atitude. Ele olha para o seu próprio agir. E se ele tem de se gloriar, é em si mesmo. E nós sabemos, irmãos, que por nós mesmos não temos o porquê ou em que nos gloriarmos. Se nós nos gloriamos é em Cristo Jesus, não a parte de Cristo, mas a partir de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo no mesmo capítulo de Gálatas 6, lá no versículo 14, ele diz que ele não se gloria a não ser
na cruz de Cristo. Assim também somos nós, assim também são aqueles que são espirituais. Eles se gloriam em Cristo, na cruz de Cristo, não em si mesmo e não a partir de alguém, mas a partir de Cristo. E no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que cada um levará o seu fardo. E aqui, irmãos, não pode haver um mal entendido. O fardo aqui do versículo 5 não é a carga que aparece no versículo 2. A carga do versículo 2 se refere à ajuda que eu dou ao meu irmão ou à minha irmã. O fardo aqui no versículo 5 se refere à minha responsabilidade pelas minhas próprias ações, pelas minhas próprias atitudes. Então, sobre tudo que nós já conversamos aqui, os espirituais são responsáveis. Eles têm responsabilidades e dão conta dessa responsabilidade perante Deus, perante a comunidade de fé, perante a sociedade.